Boa noite a todos que estão assistindo o episódio aqui da nossa série de entrevistas com objetivistas brasileiros e internacionais, pessoas que gostam da filosofia e que tiveram algum tipo de influência na divulgação das ideias e na expansão de todo esse conteúdo para o público em geral. Então, hoje o nosso convidado é Leônidas Eumanovic. Ele é advogado formado pela URGS, é mestre e doutor em economia austríaca pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, trabalhou em diversas empresas também, e hoje é fellow no Liberty Fund, que é uma instituição educacional nos Estados Unidos, que desenvolve um trabalho muito bacana de curadoria e divulgação das ideias clássicas, né, dos autores clássicos da economia liberal. Bom, então boa noite, Leônidas. Obrigado por Boa estar aqui noite, conosco. é um Boa noite, prazer. Ricardo. Bom, então vamos já para as perguntas. Leônidas, qual foi o seu primeiro contato com as ideias de Ayn Rand? Se eu me lembro bem, a Revolta de Atlas foi publicado no Brasil em 88, e foi o meu primeiro contato com Ayn Rand. Foi lendo em português o Atlas Shrugged em 88. Como é que tu descobriu o livro? Qual foi esse contexto? Eu já estava ligado ao IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, e, através do IEE, ao Instituto Liberal. E a publicação da Revolta de Atlas aconteceu Quem é John Galt? Esse era o título. Quem é John Galt? Esse foi o título da primeira edição em português. Foi feito com o conhecimento, com um certo apoio do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Então, foi através do meu interesse na edição de livros sobre economia e sociedade com uma perspectiva liberal que eu acabei conhecendo o objetivismo. Qual foi qual foi o impacto, né? Tu leu o livro e qual foi a tua reação? Eu te diria o seguinte, mudou minha vida. Foi assim, um livro extremamente marcante para mim, em muitos sentidos. Um deles foi me ajudar a entender melhor o que eu queria da minha vida. Então, assim, teve um aspecto de visão de mundo que foi assim extremamente importante, e eu acho assim que o que eu sou hoje, para o bem e para o mal, foi influenciado pelo objetivismo em geral, mas pelo Quem é John Galt desde o primeiro momento. Eu tinha 27 anos quando eu li, né? E já não era um adolescente, né? Mas foi extremamente marcante. E depois, em termos de perceber a importância dos fundamentos filosóficos para explicar a realidade, qualquer realidade. A realidade de negócios em que eu estava envolvido naquela época, um aspecto teórico, econômico, uma questão política, voltar aos fundamentos, tentar entender os fundamentos, foi uma lição, assim, uma ferramenta de como pensar que eu não tinha.
A minha formação, tanto na escola secundária quanto na faculdade de Direito, eu nunca tive uma cadeira de lógica nem formal nem informal. E entender a importância disso veio indiretamente através da Ayn Rand, e tudo começou com quem é John Galt. Sim, e olha, eu te digo, eu sou formado na PUC em filosofia, e eu te digo que o que eu vi de lógica na filosofia era aquela lógica do início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, que não é a lógica aristotélica, que é a lógica de fato. É aquela nova lógica, aquela, entre aspas, lógica de Frege, que é aquela lógica que te confunde um pouquinho, tu vê isso aqui serve para quê, né? Então, tem um certo sentido que até foi bom não ter tido lógica na universidade. Né? Depois desse período inicial, você teve envolvimento na divulgação das ideias, mesmo da Rand no Brasil? E se sim, de que forma? Bom, como eu mencionei, Matheus, eu já estava envolvido com o Instituto de Estudos Empresariais. Eu estava na diretoria do Instituto, e na ocasião em que foi publicado A Virtude do Egoísmo, que foi o primeiro livro que nós, aí no Rio Grande do Sul, publicamos da Ayn Rand. Isso foi uma iniciativa do André Leuferman, ele que liderou o processo. Eu estava junto, né, no Instituto naquele momento. Em seguida, nós nos demos conta que seria importante publicar outros títulos. E naquele momento, a melhor maneira de fazer isso, em função eu não vou dizer uma resistência, mas há ideias da Ayn Rand dentro dos apoiadores do Instituto Liberal, mas mais uma falta de conhecimento. Tá? Então, assim, o custo de tentar fazer, e o custo político, entre aspas, de tentar fazer, de vender a ideia de publicar em Rand era mais alto do que nós fazermos por nós mesmos. Né? Então, o Winston Ling, o André Leuferman e eu criamos uma entidade que a gente deu o nome de Ateneu Objetivista, né? A gente deu o nome de Ateneu Objetivista, e através do Ateneu Objetivista a gente publicou primeiro a Nascente, e depois o livro do Leonard Peikoff, Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand, que foram os dois livros que saíram com a minha participação sobre o objetivismo, com a minha participação direta. Nesse sentido, como eu acabei mencionando na introdução também, depois de um tempo, a tua vida foi tomando um caminho mais na economia, né? Você fez mestrado, fez doutorado na Universidade Rei Juan Carlos. Isso te levou a ser um profundo conhecedor da escola austríaca. E, ao que parece, hoje em dia, também como coordenador do mestrado, o que eu percebo no geral é que muitos professores, inclusive, eles veem a economia como um campo, eu digo assim, que não tem a necessidade do conhecimento filosófico, da estruturação filosófica das ideias. Parece que ela é, de certa forma, desprendida, ela é independente que tu não precisa desse ferramental filosófico para, de fato, entender melhor, no caso, a escola austríaca, e criar, por conseguinte, as tuas teorias e tudo mais. E você seguiu realmente esse caminho de inserir a estrutura, a forma filosófica de pensar, racional, nos teus trabalhos. E isso deu origem, então, aos livros que você vai comentar depois,
Mas a primeira pergunta, inclusive, que vai tratar que depois trata exatamente um dos livros, por que você entendeu ser importante uma abordagem filosófica à história da moeda? É um tipo de material raro, inclusive, no mundo todo, né? Poucas pessoas adotam esse caminho para falar da moeda em si, né? Eu te diria o seguinte, Matheus, uma das maiores contribuições da escola austríaca para a economia é uma contribuição epistemológica, é uma contribuição relacionada à nossa capacidade de conhecer a realidade. E o argumento da escola austríaca é que existe na teoria econômica que é mais conhecida, aquilo que se chama do mainstream, ou também se chama de síntese neoclássica, que é baseada numa ideia de que a economia está em equilíbrio, de que os agentes têm conhecimento perfeito de tudo que acontece na economia, e que, portanto, a decisão é 100% racional, baseada em informação perfeita. Quer dizer, isso são premissas do pensamento econômico do neoclássico, dessa síntese neoclássica que incorporou o pensamento de Keynes também, que a escola austríaca disputa. A escola austríaca discorda. Ela diz o seguinte: isso é um bom ponto de partida para desenvolver o raciocínio teórico, mas isso está longe de ser a realidade. A realidade é que os agentes econômicos agem baseado em informação extremamente limitada. O conhecimento é imperfeito, né? E isso tem enormes consequências para o exercício, assim, para a aplicação da teoria econômica como uma ferramenta para entender a realidade da atividade econômica, né, que é um aspecto importante da vida em sociedade, né, e isso é uma questão absolutamente filosófica, né? Então, assim, pode ser que tenham muitos colegas meus que estão praticando filosofia sem saber que estão praticando filosofia, né? Mas quando um pensador se posiciona a respeito de quanto é possível conhecer o fenômeno econômico, tá? Ele está tomando uma posição epistemológica, né? que é um pedaço da filosofia, né? Isso sem falar nas questões éticas, né? na ideia de que a economia é uma ciência que é uma ciência neutra, né? que não faz juízo de valor, que é uma coisa que eu discordo completamente, né? Mas e também com base nos meus conhecimentos da escola austríaca, né? Assim, o livro principal do von Mises, que é um dos pensadores mais importantes da escola austríaca, a obra-prima dele se chama A Ação Humana, quer dizer, é a ideia de que existe um propósito na ação dos agentes econômicos, né? Quer dizer, bom, se existe um fim, então nós podemos discutir meios que se adequam a esse fim, né? E se existe um fim, então existe uma escala de fins possíveis.
Então, existe uma escala de valores. Então, como é que se pode falar que a economia é neutra? Né? Assim, bom, isso é só um exemplo assim, de que, de novo, assim, os meus colegas que estão praticando economia, né, estão praticando filosofia também, no momento em que eles se posicionam de um jeito ou de outro. Né? De fato, essa realmente é a sensação. Muitas vezes tu acaba, parece que pega emprestado uma epistemologia, mas de fato não entende muito bem o que isso significa, qual é o impacto da adoção de uma determinada epistemologia, uma determinada teoria do conhecimento para os outros ramos, né? Seja para ética, seja para política e especialmente para economia, quando a gente fala de escola austríaca. Um dos seus livros, o primeiro dos seus livros, ele fala justamente da história da moeda. E você dividiu esse livro justamente nas 4 ramificações que são aplicáveis a essa reflexão, que são a metafísica, a epistemologia, a ética e a política. Você poderia falar um pouco sobre essa divisão? Como você pensou o livro? Bom, isso indiretamente foi mais uma das influências da Ayn Rand, né? Mas a ideia é assim, o livro é mais um livro sobre teoria monetária do que sobre história monetária. Então, é claro, não tem como tu explicar a importância da teoria, a relevância da teoria, sem aplicar ela ao que existe. O que existe é o que já passou, quer dizer, o que já existe é a história. Pode ser uma estatística, pode ser uma estatística da oferta de dinheiro do mês passado. Isso é história, né? Porque já passou. Então, eu me dei conta que o livro, eu me dei conta que existia uma oportunidade, Mateus, de tratar de questões monetárias que fosse útil para economistas que quisessem pensar um pouco fora da caixinha, né? Que quisessem pensar, integrar pensamento econômico com uma perspectiva mais ampla de entendimento da realidade física e da realidade social, né? E para isso a filosofia seria um bom caminho. E também existia uma oportunidade, na minha opinião, de oferecer um tratamento da moeda que pudesse ser usado por acadêmicos de outras ciências que não economia, e que, portanto, sem esse treinamento de pensamento econômico, né? E eu entendi que a abordagem filosófica seria a melhor maneira de tornar ideias sobre a moeda acessível a pessoas que têm uma formação humanística, uma formação em ciências humanas, que têm um conhecimento ainda que não muito profundo de filosofia, mas consegue entender essa abordagem e, portanto, poderia mais facilmente se aproximar de questões monetárias, se isso fosse do seu interesse para uma aplicação na sua própria pesquisa, etc. Então, a ideia de discutir, que eu chamei de metafísica, mas, digamos, a ideia de discutir a natureza, a ontologia do dinheiro, é a ideia de tentar entender qual é a natureza do dinheiro. O dinheiro ele cumpre que função na sociedade? Para cumprir a função, ele tem que características?
Existem quantas funções o dinheiro cumpre em sociedade? Existe alguma que é mais importante do que a outra? Então, isso é a discussão do que eu chamei de metafísica. Depois, tem a discussão de quanto que é possível conhecer sobre moeda, quanto que é possível conhecer sobre fenômenos monetários. Quando as autoridades públicas manipulam o dinheiro, elas partem do princípio de que elas sabem algo sobre como que a manipulação do dinheiro se transmite em sociedade. O que vai acontecer depois que eles fazem alguma coisa com a oferta de moeda. Esse conhecimento que é presumido, eles têm mesmo esse conhecimento? Será que eles estão certos em achar que tem esse conhecimento ou não? Então, isso é uma discussão epistemológica, é uma segunda parte do livro. Depois que tu sabe para que serve o dinheiro, depois que tu sabe o quanto que é possível conhecer sobre o dinheiro, então tu pode pensar em o que seria um bom dinheiro para a sociedade. Se tu sabe qual é a função, qual é o instrumento que melhor serve aquela função? Isso seria, então, isso foi a discussão que eu fiz na parte sobre a ética monetária. Assim, o que é o bom dinheiro? Bom, e, por fim, se tu sabe o que é o bom e o que é o mau dinheiro, então tu tem uma ferramenta para avaliar políticas monetárias. Então, uma política que mira, digamos, os agregados monetários, que mira a quantidade de dinheiro, que pretende influir nos fenômenos monetários, regulando a quantidade de dinheiro. É uma boa ou é uma má política? Uma outra que tenta restringir o dinheiro a uma mercadoria, diz assim, não, só o ouro é dinheiro. Isso é uma boa ou uma má política? Se tu sabe o que é o bom e o mal em termos de política, em termos de moeda, tu vai poder fazer um juízo de valor sobre o que é bom ou mal em termos de política monetária. E isso é a discussão que eu fiz na parte de política, que é mais assim uma aplicação, são exemplos de como usar esse método para avaliar diferentes casos, os causos, os diferentes casos em que políticas monetárias são aplicadas e que, portanto, com essas ferramentas, tu pode dizer, olha, isso daqui parte da premissa de que tu sabe o que, na verdade, tu não sabe, essa outra aqui parte da premissa de que a função principal da moeda é essa, quando, na verdade, ela é aquela, esse tipo de coisa. Agora que tu comenta essa questão, especialmente a parte da epistemologia, que é na filosofia o que eu entendo melhor, né, e essa aplicação à moeda e essa questão monetária, eu gostaria muito de saber a tua perspectiva sobre a política monetária do Banco Central Americano, né, que nos últimos 2 anos, nessa questão da pandemia, a quantidade de moeda que eles imprimiram foi na ordem de seus trilhões, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o número, mas era alguma coisa do tipo, aumentou em 30% a quantidade de moeda que eles criaram, foi uma coisa astronômica. Eu gostaria de saber o que tu acha, né, quando tu, que é um especialista nessa área, quando tu vê, né, acho que é o Jerome Powell, que é o chairman atual, quando tu vê os comentários dele e aí o efeito que isso tem na inflação americana, né, do dólar, e isso acaba respondendo um pouco no resto do mundo. Eu gostaria de saber a tua perspectiva, né? Como é que tu lê esse cenário? Bom, vamos fazer uma comparação que pode nos ajudar a entender isso.
depois da crise financeira de 2008, tá? O Banco Central americano imprimiu dinheiro como nunca, tá? Quer dizer, como nunca antes tinha imprimido, tá? E não teve inflação significativa. A inflação continuou 1%, 2%, que tem sido a inflação dos últimos 30 anos, né? Até agora. Daí, depois da crise, depois da pandemia, né, o governo americano imprimiu, então, mais do que tinha, o Banco Central americano imprimiu mais do que já tinha imprimido durante a pandemia, e agora a gente está tendo uma inflação que virou um problema. A inflação está quase 10% ao ano aqui nos Estados Unidos, que, para os padrões americanos, é o fim do mundo, né? Tá. Então, tu vê o seguinte, o que também aconteceu depois de 2008 que foi diferente agora, que explica, quem sabe, por que hoje teve, por que agora a gente tem inflação e depois de 2008 não teve. Uma explicação possível é que, se por um lado o Banco Central americano estava imprimindo dinheiro, por outro lado ele estava tomando dinheiro emprestado de tal maneira que esse dinheiro, na verdade, não estava entrando em circulação. As pessoas, o Banco Central está criando dinheiro. Com esse dinheiro, ele capitalizou bancos, ele capitalizou seguradoras, ele impediu essas companhias de quebrar, mas tomou esse dinheiro emprestado. Então, esses bancos que receberam essa injeção de dinheiro do governo americano, né, em vez de pegar e usar esse dinheiro para emprestar para a indústria, para o comércio e tal, né, para o consumo, para as pessoas gastarem, né, emprestou para o governo americano, né, no caso especificamente para o Banco Central americano, que deixou lá o dinheiro parado, né, justamente com a classificação de reservas, né, reservas bancárias. Né? Então, e o governo americano estava pagando lá um juro baixinho, mas o suficiente para motivar os bancos, né, a deixar o dinheiro lá parado, e por isso não teve inflação. Tá? Dessa vez, o governo americano, daí eu não estou falando do Banco Central, mas do Tesouro, né, mandou cheque para todo mundo, para as pessoas gastarem o dinheiro, né, como se o dinheiro tivesse sido jogado na economia de helicóptero. Né? Assim, imagina se o helicóptero daquela famosa figura de linguagem que o Milton Friedman usou, imagina um helicóptero passando jogando dinheiro em cima da rua. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? Todo mundo que estava desempregado ganhou um cheque do governo. Todo mundo que trabalhava para a companhia aérea, que estavam todas fechadas, os hotéis estavam tudo fechados, ganhava o salário do governo. O que a pessoa fazia com o dinheiro? Pô, ia no mercado, comprava pão, leite, gasolina. Gasolina não muito, porque não podia sair de casa, né? mas cerveja, picanha para fazer churrasco. Né? Então, as pessoas gastaram dinheiro. Né? Completamente diferente do que aconteceu depois de 2008. Né? Sem falar que foi numa outra escala de magnitude. Né? Então, assim, quem achava que o governo americano estava gastando, imprimindo dinheiro demais depois de 2008, como eu achava, né, se surpreendeu com a capacidade da economia mundial
e eu fui um dos que foi surpreendido, porque eu achava que ia ter inflação em 2008 e não teve. Quer dizer, eu estava errado, né? Demorou para eu entender, demorou um pouquinho para eu entender por que não estava acontecendo a inflação, né? Nessa nova escala de magnitude do aumento do gasto público, quem sabe, né, não só o dinheiro, não houve um esforço para manter o dinheiro fora das mãos dos consumidores ou de investidores, né, como foi numa escala de magnitude que a economia mundial toda, quer dizer, todas as poupanças do mundo não eram suficientes para sustentar o nível de gasto que aconteceu em escala mundial, né, por parte do poder público. Então a explicação, na minha opinião, tem mais a ver com a relação digamos, com a perda da distinção entre política monetária e política fiscal do que qualquer outra coisa. Quer dizer, é o fato de que o dinheiro, que nem no Brasil, na época da inflação alta, ou que tal o que está acontecendo na Argentina hoje, né, assim, maquininha, imprime dinheiro, entrega o dinheiro para o tesouro gastar, né? Isso aconteceu agora com a pandemia, não aconteceu em 2008. Essa é a minha opinião. Sim. E só mais uma pergunta relacionada a isso. Uma das coisas que o governo americano fez, né, nesse período da pandemia, a gente está falando ali muito mais de 2020 e 2021, eles compraram muitas coisas, né? Uma coisa, eu sou fã do Peter Schiff, então eu escuto muito o podcast dele. Então uma coisa que ele estava sempre falando é como o balance sheet, que eu nem sei como é que é em português. O balance sheet da Reserva Federal Americana, do Banco Central Americano, estava aumentando, aumentando. E que ele argumentava que se antes já estava alto, eram uns 4 trilhões, se não me engano, uma coisa assim. Se antes eles já tinham dificuldade de diminuir, de vender, né, isso que eles tinham, agora que eles aumentaram, na época era até uns 7 trilhões, como é eles nunca iriam conseguir liquidar esses assets, né? Então, qual é que é a perspectiva que tu tem com relação ao, vamos dizer assim, o Estado agora, ele é o detentor da propriedade, né? Que isso soa algumas ideias erradas que já deu errado na história. O balanço do Banco Central americano, como todo balanço, né, tem o lado dos ativos e o lado dos passivos, né? Esses ativos que o Banco Central está comprando, principalmente aquilo que ele mais está comprando, são títulos da dívida pública americana, são os tais bônus do Tesouro, né? Então, e o passivo é o dinheiro que eles criam do nada, né? Que eles criam do nada, que é o que o Banco Central é a capacidade que o Banco Central tem de criar dinheiro do nada através dessa manobra contábil, né? Teoricamente, como o Banco Central pertence ao Tesouro, pertence ao governo federal americano, qualquer resultado positivo ou negativo é um resultado do Tesouro americano, né? Tanto que ao final de cada ano o Banco Central americano distribui o lucro que por acaso ele tenha conseguido de volta para o Tesouro, né, pagas as despesas de funcionamento do Banco Central. Mas isso é a maneira como se formaliza aquilo que a gente acabou de falar. É o Banco Central
criando dinheiro na maquininha, com a impressora, né? Entregando para o Tesouro. De que forma? Na forma de comprar bônus do Tesouro. E o Tesouro pega o dinheiro e gasta, né? Então, assim, é olhar a mesma coisa que a gente estava falando, não pelo lado das consequências econômicas, mas pelo lado da forma legal com que a coisa é feita. Tu compreende? No fim, a gente está falando da mesma coisa. Né? Esse aumento do balanço do Tesouro, do Banco Central americano, é a forma que eles encontraram para entregar dinheiro para o Tesouro, que gastou o dinheiro. Né? Sim, tem aquela piada, eu não lembro de quem que é, que se o Estado estivesse administrando o deserto do Saara, em alguns anos não teria mais areia. Né? Acho que também foi o Friedman, acho que também foi o Milton Friedman que disse isso. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao que tu estava comentando um pouco antes sobre a escola austríaca. Eu sou leigo nessa área. Então, tu estava comentando essa questão, né, do conhecimento imperfeito que o consumidor tem e como é que a economia, essa ótica. E uma coisa que eu tenho ouvido muito, eu acho que é uma das, vamos dizer assim, partes da economia, da ciência econômica que tem surgido muito nos últimos 20, 30 anos, talvez, que é o behavior economy. O nome é uma perspectiva mais behaviorista, né, aplicada a como é que o consumidor age. Então, tem uma série de perspectivas sobre, né, quando tu vai colocar uma maquininha que tu compra direto na máquina, se tu colocar um produto no centro da maquininha, o consumidor é mais provável de consumir aquele produto em oposição a se o produto está mais em cima ou mais embaixo. Então, tem uma série desses aspectos do product placement, né, que acaba influenciando o comportamento do consumidor. E eu queria ver o teu comentário sobre como é que a perspectiva austríaca lida com essa perspectiva behaviorista que tem surgido. E me corrija se eu estiver errado no timing aqui. Eu acho que é os últimos 20, 30 anos. Vamos dizer o seguinte. Essa perspectiva sobre comportamental da economia, ela surgiu como uma reação àquelas premissas do conhecimento perfeito e do comportamento racional dos agentes econômicos. Então, na minha maneira de ver, né, existe uma crítica saudável, tá? E tu apontar certos cacuetes, né, certas idiosincrasias ou limitações do conhecimento humano, né, é uma maneira interessante de tu chamar a atenção, né, de que essas premissas de conhecimento perfeito e de comportamento 100% racional, úteis que elas possam ser para ajudar a entender a atividade econômica, né, elas são simplificações da realidade. Tá? Então, esse é o lado, digamos assim, benigno, útil, positivo da economia do comportamento, na minha maneira de ver. O problema é quando isso é usado como ferramenta ideológica para desacreditar a ideia da liberdade individual, da ideia da responsabilidade individual, da ideia de autonomia do indivíduo,
tá? Como assim como senhor da sua vida, né? Como se um burocrata, usar o exemplo mais perfeito, é um exemplo de tratar pessoas como se fossem crianças. Tá? Então, assim, na cafeteria da escola, né? Na cafeteria da escola, se tu se na hora da bandeja das criancinhas está lá com a bandeja para na hora do almoço, né? Se depois de passar pelo feijão com arroz, né, chega na hora da sobremesa, né? Se a fruta está antes do sorvete, né, existe uma maior probabilidade das crianças comerem fruta do que sorvete. Se tu bota o sorvete na frente da fruta, é a maior probabilidade da criança comer sorvete do que fruta. Tá bom. Isso é uma verdade estatística, né, que qualquer pessoa interessada em ensinar a criança a comer melhor, né, vai fazer uso disso, porque é uma idiotice não fazer uso disso, né? Agora, tratar adultos, né? Imaginar que o burocrata do governo vai ter assim o melhor interesse do cidadão em conta, né? de que não vai usar esse poder de manipular o comportamento não em benefício do cidadão, mas em benefício dele, burocrata. Né? Eu vou usar uma figura que chega a ser absurda, de ridícula, mas assim, levando ao extremo, só para chamar a atenção disso. Quer dizer, imagina que tem uma rachadinha dele lá como vendedor de fruta. Né? Então, assim, o burocrata está levando dele para vender mais fruta do que sorvete. Quer dizer, que no caso de criança, até vá lá, quer dizer, é uma imoralidade, né? Mas é uma imoralidade que está servindo para, pelo menos, educar as crianças. Não, nota bem que eu estou concordando com o bem que significa comer fruta e não comer sorvete, que é a minha opinião. Pode ser que um outro adulto tenha uma outra opinião sobre isso. A criança não tem escolha, né? Então, mas assim, então tem um lado da teoria do comportamento, desculpe, da perspectiva comportamental da economia, né, que é uma ferramenta ideológica e que eu não gosto. Mas deixa eu voltar só ao ponto assim de como é que a economia, como é que a escola austríaca entende a questão do conhecimento, tá? E existe um artigo do Hayek, do Friedrich Hayek, que se chama O Uso do Conhecimento em Sociedade. Tá? Na minha opinião, esse artigo é o artigo acadêmico mais importante de todas as ciências sociais. É o que explica como a sociedade funciona. Né? É um artigo curto, deve ter umas 15 páginas, está disponível em português, quer dizer, faz um Google, encontra esse artigo disponível, o uso do conhecimento em sociedade. O argumento do Hayek é basicamente o seguinte, de que o conhecimento, de que o problema econômico mais importante não é escolher entre meios conhecidos e fins conhecidos. Porque nem os meios são conhecidos, nem os fins são conhecidos. O problema mais importante da sociedade, na medida em que os meios são conhecidos dos indivíduos e os fins são conhecidos pelos indivíduos, como coordenar a atividade
das pessoas, de tal maneira a se fazer o melhor uso do conhecimento que ninguém tem no seu total, mas que na soma dos indivíduos esse conhecimento existe, que é o conhecimento de circunstâncias particulares, né? Então, assim, o Ricardo sabe por quanto que ele está disposto a fazer uma tradução. Ele sabe quem ele sabe por quanto ele está disposto a fazer uma tradução. Não existe alguém que saiba isso que não seja o Ricardo. Então, assim, é só quando o Ricardo se encontra com alguém que precisa de uma tradução é que pode ser que se crie uma oportunidade para ocorrer uma transação. Esse conhecimento de que o Ricardo estaria disposto a fazer esse serviço e que a outra pessoa estaria disposta a contratar o serviço não existia antes do Ricardo e essa outra pessoa terem a oportunidade de transacionar. Então, se elas não têm a liberdade de transacionar, o conhecimento de que essa transação é possível não existia, porque o conhecimento não existia porque a oportunidade não existia. Então, assim, toda a organização social é baseada, o mercado, né, o tipo de relações que as pessoas têm com os outros numa sociedade aberta, né, é baseado na existência de arranjos sociais que permitem às pessoas fazerem melhor uso do conhecimento que dispõem e dessa maneira colaborar uma com as outras. Tá? Esse é o grande insight da escola austríaca. Tá? E não tem como entender economia sem conhecer, e sociedade em geral, sem entender profundamente esse insight. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo e fazer fazer um contraponto hipotético a isso que tu estava comentando. Uhum. A gente está vivendo numa época em que inteligência artificial é uma coisa que se desenvolve cada vez mais, né? Então, ainda que tudo que tu falou é verdade, a gente pode pensar como um experimento de pensamento num computador que ele é programado para conhecer como é que cada indivíduo funciona. Então, todo tipo de pergunta sobre o tipo de interações que o Ricardo faria, o que o Matheus faria, o que o Leandro faria, o computador ele consegue fazer essa interação comigo, né? Então, eu posso ter o meu Apple Watch, por exemplo, que eu não tenho, mas eu tenho amigos que têm, e ele fica monitorando o sono das pessoas, ou a quantidade de vezes que ela está se movimentando. Exatamente. Ó, a Apple já está pegando esses dados de como é que está o teu ritmo cardíaco, etc, etc. Então, imagina que, né, tu tem imagina uma Coreia do Norte da vida, né, eles implementam um sistema de IA para ter esse conhecimento sobre as pessoas. E aí não seria o ser humano que estaria tomando essa decisão, não seria o burocrata, porque de fato ele não tem como ele ter esse conhecimento, mas um sistema hipotético de IA que pudesse fazer, né, pudesse aperfeiçoar as interações entre os seres humanos. Né? Eu gostaria, isso não é uma perspectiva que eu tenho, mas é uma perspectiva muito comum que eu escuto de certos intelectuais. Eu gostaria de saber o que tu diz sobre isso. Eu diria o seguinte: primeiro, eu acho que é um delírio, não acredito que isso seja possível. Isso independe do poder dos computadores, tá? Porque simplesmente a informação não existe, né? Então, assim, é aquela história, se a gente entregar um teclado para um macaco, o macaco ficar batendo no teclado, existe uma probabilidade, quer dizer, existe uma certa probabilidade
de que depois de alguns dias, né, ele tenha produzido as obras completas do Shakespeare. Tá? Quer dizer, que ele conseguiu bater as teclas ao acaso, uma depois da outra, de tal maneira a copiar exatamente todas as obras do Shakespeare e na ordem que elas foram produzidas. Tá. Qual é essa probabilidade disso ser possível? Tá? Possível é, mas qual é a probabilidade disso acontecer? Não, se o universo é infinito, existe um infinito número de estrelas, né, a probabilidade é de tu achar uma estrela no meio do infinito, tu entende? Partindo da premissa de que o conhecimento exista, né? Partindo da premissa de que o Ricardo hoje pensa de um jeito e vai amanhã continuar pensando do mesmo jeito. E não que ele vá mudar de opinião a respeito disso ou daquilo, até por saber que existe uma máquina que foi criada para tentar adivinhar o que ele ia fazer, que é mais um elemento que antes não existia. Então, tu imagina o seguinte, quanta coisa que a gente que não existe ainda, que vai mudar o jeito que a gente pensa. Tu entende? Então, assim, mas a questão fundamental é aquela, assim, economia é teoria mais história. Primeiro, tu tem que ter história para aplicar o conhecimento teórico e entender e tentar entender o futuro. Tá? Então, o seguinte, para ter história, tu tem que ter um tratamento estatístico, tu tem que ter da informação. Tá? Se a informação não existe, porque ainda não foi criada, porque a oportunidade de interação do Ricardo com o possível consumidor do serviço dele ainda não aconteceu, como é que tu vai tratar de probabilidade, de estatística de uma coisa, tá, que tu não tem história? Isso é a maneira que eu vejo. Tá? Então, assim, aquilo que em filme de ficção científica a gente vê sobre inteligência artificial, né? Eu me lembro de ler o Isaac Asimov nos anos 70, quando eu era adolescente, de ler o Isaac Asimov, fascinado. Até hoje eu sou fã do Isaac Asimov, eu não leio mais o Isaac Asimov há 40 anos, não, mas sou fascinado pela criação dele, né? Mas isso é ficção científica, né? Isso está muito longe do que inteligência artificial é hoje e, na minha opinião, do que possa vir a ser. Minha opinião. Até nesse sentido, ao longo da entrevista, a gente comentou um pouco realmente conforme o objetivismo, nós temos a possibilidade, de uma forma racional, de entender o mundo, né? E de desenvolver, como você comentou, todos esses conhecimentos que até o momento não existem. Então, realmente está sendo uma jornada bem intensa, especialmente no campo econômico. Uma coisa que me chamou a atenção no livro, que é o primeiro livro que você fez, sobre a ontologia da moeda, e que você já comentou por cima a questão da alocação política de crédito, dos problemas de política monetária e fiscal que nós estamos enfrentando agora, que nós enfrentamos em todas as crises econômicas pelas quais nós já passamos, especialmente ali
no nosso, por exemplo, o caso do Ricardo e o meu, mais forte, não tanto na questão das .com, mas especialmente em 2008 e essa da pandemia, que foi uma coisa nova para todo mundo. Um caso que ficou muito conhecido na história do Brasil, que não é bem entendido, porque também é, talvez justamente por essa lacuna de uma boa teoria econômica, né, que a maioria dos economistas, por exemplo, a escola austríaca no geral, ela não é tão popular quanto ela deveria ser, né, no sentido de trazer resultados positivos. Uma das histórias mais conhecidas é justamente a do Barão de Mauá. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre essa última sessão do texto, mostrando o que significa, qual o impacto de verdade da intervenção do governo, dessa repressão financeira do governo, dessa intervenção sobre os assuntos econômicos das pessoas, né? Focando especialmente na questão do Barão, porque eu acho muito interessante a história dele. Bom, eu imagino que vocês estão acompanhando a notícia de que o professor Jorge Caldeira, né, acaba de ser nomeado para a Academia Brasileira de Letras, né, e o livro do Jorge Caldeira, um dos livros, mas digamos o livro que primeiro tornou ele mais conhecido do público em geral, né, foi o livro com a história do Barão de Mauá. Mauá, o imperador do Império, o nome do livro do Caldeira, onde ele conta a história das aventuras do Barão de Mauá e a história econômica que está por trás dos eventos que levaram ao sucesso e depois à quebra do Império do Mauá. E a ideia que... então, eu estou dando a fonte da onde eu aprendi sobre esse caso. A ideia, como o professor Caldeira conta, é a seguinte: naquele momento, na metade do século XIX, né, em que o Mauá começou a prosperar, né, ele, de uma forma muito inteligente, ele conseguiu encontrar fontes de financiamento para as suas atividades comerciais e industriais. E expandiu as suas atividades barbaramente. O governo brasileiro de então percebeu que essas fontes de recursos, que esse acesso a poupanças, tanto domésticas quanto internacionais, davam um imenso poder ao Mauá. E resolveram, de uma maneira que a gente pode discutir se foi consciente, não foi consciente, resolveram que eles queriam tomar para si o acesso a essas fontes de financiamento e usar o acesso a fontes de financiamento através do governo, através do banco oficial, no caso o Banco do Brasil, né, como instrumento de obtenção de apoio político. Então, as pessoas só a principal fonte de financiamento passou a ser o governo, e passou a ser o banco do governo. E não se pode ser ingênuo de imaginar de que o governo vai escolher para quem dá dinheiro pelo critério de eficiência, né? de que é o que vai produzir o melhor resultado econômico, o que vai fazer com que a sociedade cresça mais rápido, e vai dar o dinheiro para os amigos,
né? E amigos, eu digo, aqueles que estão apoiando politicamente o governo. E isso é um fenômeno, essa ideia de alocação política de crédito, é um fenômeno que se chama de repressão financeira, né? E essa ideia de repressão financeira passou a ser uma parte integral do que eu chamo da Constituição Real do Brasil. Quer dizer, entra governo, sai governo, muda regime político, não muda regime político, tem uma coisa que é constante desde o momento em que o governo tirou o Banco do Mauá e tomou o banco para ele, né? Que é a ideia de que o governo praticamente monopoliza o acesso à poupança, tá? E usa isso como instrumento de obtenção de apoio político, seja através da Caixa Econômica Federal, seja através do BNDES, seja através do próprio Banco do Brasil, seja através de fundos orçamentários, etc. Mas, Matheus, eu queria te agradecer muito aí o convite para participar dessa entrevista, tá? Foi um prazer conhecer o Ricardo, tá? Eu não quero tomar mais o tempo do que aquilo que a gente tinha combinado. Perfeito. Eu gostaria de te agradecer, Leônidas, pela participação. Acho que foi bem interessante essa explanação, especialmente porque a economia é tão importante para a nossa vida, da mesma forma que a filosofia, e a filosofia sim nos permite ser melhores com o nosso dinheiro e sermos melhores economistas também, como ficou comprovado na entrevista. É isso Então, aí. agradeço novamente e depois ficará disponível o link ali da entrevista no YouTube. Então, muito Muito obrigado, obrigado. Leônidas. Um abraço para Um vocês. abraço. Tchau, tchau.